Boa tarde, povo de Deus, a paz e graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um culto online, uma live abençoada do Senhor para nos edificar, transbordar, nos revestir com a presença do Senhor, com as palavras, com a direção. Muitas e muitas vezes, realmente, a gente tem que viver direcionado para orientado, moldado em todos os sentidos na palavra de Deus, para que a gente saiba sobressair quando os momentos ruins virem, ou até mesmo quando Jesus estiver próximo de retornar. O Senhor Jesus vem nos orientando de muitas maneiras e em muito sentido, e a gente tem que procurar viver uma vida espiritualmente santa, mas procurar estar realmente em comunhão. A gente não é santo, não é perfeito, sim. Quando eu falo uma vida santa, santa, é pedir perdão por todos os nossos pecados, procurar manter o nosso corpo livre, porque a gente não sabe quando ele vem. A gente já teve uma base das 10 viúvas, das 12 viúvas, 6 prudentes e 6 nécias. Então, realmente, 5 prudentes, né? 5 prudentes e 5 nécias. Então, a gente já teve uma base que umas ficavam acordadas e outras dormiam. Então, a gente não pode dormir nessa vinda de Cristo, porque realmente o fim dos tempos está aí. E representando hoje o fim dos tempos, a gente vai estar procurando agora ler uma carta de Apocalipse. Já foi lida também, mas deixa Deus dar o entendimento que Ele realmente quer dar. Mas jamais vou deixar de entrar na presença do meu Senhor, do meu grande, ômega, mega, que está acima de tudo e de todos, e de toda a situação, sem jamais pedir para que Ele esteja conosco. Porque eu não sou nada, não sou digno de nada, mas Deus é tudo, digno de todas as coisas. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço permissão para entrar na Tua santa e poderosa presença, meu Senhor. Peço para que o Senhor venha sobre nós, que não seja eu direcionado aqui para falar alguma coisa, mas que seja de Ti, que seja a Ti, que seja moldado por Ti, que seja da Sua boca. Senhor, o Senhor veio até João e falou para ele os ministérios de Apocalipse, que vem até nós esse dia de hoje e fala todo o mistério de Apocalipse e nos revela, e nos transborda, e nos orienta de que forma o mal vem ou o que o Senhor vem até nós, para que a gente possa ficar ligado e atento com todas as coisas. Não somente dar um entendimento a mim, mas todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim diz o Senhor Jesus, que estava na terra e foi direcionado. E quando chegou aquela moça, que a filha estava passando por uma situação realmente, e pediu a sua ajuda, o Senhor Jesus falou assim: os pães são para os filhos. Eu vim para ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, que essa palavra, esse ministério, essa presença chega na vida das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em nome do Deus que é Pai, Deus que é Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Bora lá, povo de Deus, para a palavra, leitura bíblica, bora. Em Apocalipse, vamos ler hoje Apocalipse, olha que glória. A gente até já relembrou essa palavra, mas vamos ler de novo, que o entendimento do Senhor é cada vez mais surpreendente sobre toda a palavra dele. Estamos Apocalipse, capítulo 2, o versículo é de número 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Bora lá? Quem quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar. Sem deixar de lembrar que amanhã tem culto presencial, que espero contar com todos vocês aí. Se puder vir aqui fazer uma obra, buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a presença de Deus, ser orientado no intermédio da palavra, ser transbordado com a santa e poderosa unção do nosso Senhor
estaremos eu e mais uma equipe de pessoas para poder atendê-lo e também falar da palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa, que a gente não tem nem como realmente falar o que a gente sente. Você tem que sentir. Então, para você sentir a presença de Deus, você tem que estar diante de comunhão, irmãos. O Senhor fala que onde 2 ou mais estiver reunido, ali estarei. Então venha se reunir com nós, porque se 2 ele já está, imagine uma multidão. Venha fazer parte desse grande culto, que é um culto, que é uma festa no céu. É uma festa diretamente do céu. De um culto tão maravilhoso que é, e que a presença do Senhor, como flui, intermédio desse culto abençoado. Povo de Deus, vamos iniciar. Quem já achou, é o Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 12, que diz assim: e o anjo da igreja que está em Pérgamo, escrevo isso, diz aquele que tem a espada angulada de 2 gumes. Jesus é que tem a espada de 2 gumes. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Jesus já começa falando assim: eu sei onde você mora, onde você habita, que é o trono de Satanás. Eu sei onde é as tuas obras. Jesus, ele avalia nós pelas nossas obras. Então ele fala: sei suas obras e sei o local que você habita, que é o trono de Satanás. Gente, eu aprendi muitas coisas intermédio da palavra do Senhor. Aprendi também que mesmo as pessoas entrando em muitos lugares que não provém, se ela guardar a fé e o seu coração na palavra, na Bíblia, ela tem a possibilidade de ser salva. Claro que se você tiver a possibilidade de estar diante da palavra de Deus, num local que realmente tem as leis de Deus, é maravilhoso. É surpreendente. É você estar, compactuar, saber que aquelas obras, tudo sai da palavra de Deus, é maravilhoso. Mas a gente não pode desfalecer a nossa fé. A gente tem que andar na palavra de Deus. A gente tem que ser A gente tem que ser direcionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Muitos desses lugares não habitam o Espírito Santo, apesar que o Espírito Santo habita em nós, mas muitos não provêm. Então a gente, tipo assim, é mais ou menos assim. O Senhor, ele fala uma certa palavra que ele fala assim: eu envio você no meio de lobos, um cordeiro no meio de lobos, para que seja prudente como a serpente. Enquanto você estiver nesses lugares, seja prudente igual a serpente. Às vezes o Senhor não vai te enviar naquele lugar somente quando você sabe de todas as coisas. Ele vai enviar você nesses lugares quando você também não saiba, assim como me enviou. Nós viemos do Senhor, a gente veio de Deus. Mas a gente veio de Deus, a gente tem que aprender os ministérios deles e aceitar, para que a gente possa retornar para Deus quando a gente morrer. Então, como que a gente deve fazer? Quando a gente está em lugares assim, a gente está lá para descobrir as obras daqueles lugares. E também o que é aqueles lugares. Mesmo quando a gente não saiba que a gente está nesse sentido. Então, quando você falar: o que eu fui fazer em tal lugar, se não provém de Deus, se é sinagoga de Satanás? Tem coisas aqui, mais ou menos que nem Davi e Saul. Saul era totalmente contrário aos ministérios de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Ele vivia a sua própria direção. Porém, Davi foi aprender com Saul as suas táticas que ele tinha, prudente como a serpente. E então ele foi lá, aprendeu suas táticas de guerra, se tornou um grande guerreiro, se tornou o maior do exército de Saul, combatente e tudo. Para o quê? Para assumir o trono que futuramente ele ia ter. Então, como Deus faz com a gente? Sei que vocês estão em sinagoga de Satanás. Nós já estivemos em sinagoga de Satanás. Mas tudo na nossa vida é um aprendizado. Ainda cheguei a tal ponto de falar: Deus, o porquê eu fui para aquele lugar? Porque se eu não fosse para aquele lugar, eu não ia saber que naquele lugar tinha tanta perversidade, tantas coisas que fugiam da palavra. Mas, como eu vi que tem coisa que foge da palavra, quando eu enxerguei, quando eu abri os olhos para o verdadeiro evangelho, e lembra-se,
que o Evangelho, a palavra de Deus, independente por quem esteja sendo citada, é Deus que fala com você. O entendimento Ele dá no seu coração, glória a Deus. Então você tem que ver que não é o local, não é o lugar, mas sim a palavra de Deus. A gente tem que se colocar diante da palavra de Deus. Mas também é bom que a gente sim congregue entre irmãos, mas irmãos que estão na mesma fé. Então você procura avaliar até os irmãos que andam do seu lado, para que você consiga viver numa fé que Deus te proporcionou, para que você ande com pessoas nesse ponto de tal fé, seguindo as doutrinas da palavra de Deus e o verdadeiro evangelho direcionado por Deus. Então você tem que realmente se posicionar, colocar, quando descobrir todas as coisas que não provém de Deus, que está nesses lugares, que foi colocado, você vai. Por isso que Jesus fala, você foi enviado lá só como uma ovelha no meio de cordeiros. Você está lá não para absorver o que eles têm e fazer as vontades deles. E se acaso fez isso um dia, abriu os olhos agora, glória a Deus, vem para o Senhor, vem seguir a palavra de Deus da forma que ela é. Mas você está lá para um aprendizado, assim como Davi aprendeu com Saul. Vamos continuar. E sabia das obras boas, mas estava em sinagogas de Satanás. Bora, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha como é importante. Independente de onde que a gente esteja, pode ser que um dia Deus fala, você já está na hora de sair daí. Você já está na hora de deixar esse lugar e fazer uma coisa que eu quero que você faça. Te direcionar para um algo. O Senhor, quando me tirou de tal lugar, Ele falou, filho, hoje você vai pregar o meu evangelho. Vai direcionar as minhas ovelhas, vai cuidar delas. E hoje estou aqui cuidando das ovelhas do Senhor. E tenho muita honra e que Deus, e pela glória dele, eu agradeço por ter me confiado esse papel muito importante no meio do evangelho. Agradeço muito a Deus por isso. Não sou merecedor, não sou digno de estar aqui. Nunca fui. Mas Deus confiou isso em mim porque sabe do amor que eu tenho por Ele. E sabe como é meu coração. Porque se meu coração não condiz do que comigo realmente, do que realmente eu sou para Ele, se Ele não visse coisas que agradassem em mim, ou no meu coração, ou na minha vida, ou no meu espírito, Ele realmente não me posicionava dessa forma. Mas eu permito que Deus entre em mim e eu amo Ele com toda a minha vida. Vamos lá. Bora. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aonde Satanás habita, só tem morte e destruição. E muitas pessoas estão ali, ovelhas perdidas, querendo ouvir a voz do Senhor. E às vezes essas pessoas procuram nem falar da Bíblia, para que essa pessoa não escute a voz do seu Senhor, não da forma devida que deve ser falada. Às vezes uma parte da palavra está assim e é manipulada para que chegue de outra forma na vida da pessoa. A pessoa usa a fé da moda errada, usa a sabedoria que Deus geralmente nos dá, mas usa uma sabedoria de uma forma errada. Às vezes a pessoa é até prudente, é sábia, só que de uma maneira ao contrário. E isso que Satanás nos induz. Sinagoga de Satanás serve só para nos orientar a ir na contramão perante o ministério de Cristo. E quando a gente descobre isso, a gente vê que andou muito tempo para trás. E aí é onde que a gente realmente padece. E voltar ao primeiro amor, como nem Jesus fala. Toda vez Jesus fala, volta o primeiro amor, volta o primeiro amor. O primeiro amor é a palavra de Deus. Volte à leitura, a palavra de Deus, a orientação que Deus dá. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Mesmo com essas coisas, Deus tem algo contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idotrina e se prostituíssem, no caso. Daí, como que realmente Balaque, né? Balaão ensinava. Peraí. Vamos embora lá. Recapitulando de novo. Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Balaão era um servo direcionado ao Senhor. E Balaque era um rei. E ele pediu para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Só que a Balaão não amaldiçoou, porque não tinha como amaldiçoar o que era santo, o que era de Deus. Contra Israel não é encantamento, né? Só que tinha as táticas que ele usava para poder entrar no meio desse escudo. É como se fosse o escudo do Senhor perante a Israel ou o povo de Deus. Então ele falou: como que eu vou fazer para que esse escudo seja quebrado? Então, como ele seguia já, por um tempo ele começou a seguir ao Deus de Israel, ele começou a ter detalhes, que tem ainda na segunda carta fala sobre essa situação, que eles falam assim: eles vêm de nós, mas não são de nós. Na Bíblia fala que dizem que muitos saíram da igreja, do cristianismo, de Cristo, assim, em Cristo, entre aspas, para formar suas próprias igrejas e doutrinas. E realmente fizeram isso, e o que está acontecendo é mais ou menos o que se encaixa aqui. E por saber, por andar, por usar a tática da forma que Deus nos ensina também a usar, eles pegaram, absorveram a palavra de Deus e modificaram a forma de falá-la, com pedaços, situações, e começou a usar táticas para desviar a fé do povo. Satanás, o que realmente é uma sinagoga de Satanás? Satanás ele foi um anjo de luz e sabe imitar um anjo de luz. Então ele procura, intermédio de pessoas usadas por ele, direcionar ao servo a ir para o caminho contrário. Por isso que fala aqui, ó, sacrifícios e idolatria e prostituição. Quer dizer, sacrifica da maneira errada, doutrinas diferentes da palavra de Deus. Prostituição à solta. Porque, mas como assim prostituição, se todos são corretamente casados? Mas, por exemplo, o Senhor diz na palavra dele, vamos dar 3 exemplos aqui, desses pontos fundamentais que o Senhor nos coloca. O Senhor, ele fala que, vamos colocar o primeiro, a prostituição, que é um ponto mais que está tocado às igrejas, às situações. Quando a pessoa tem um relacionamento e ela não é traída pelo seu cônjuge e larga do seu cônjuge, o que acontece? Ela, se ela casar com alguém, ela está em adultério, está se prostituindo. E acaba acontecendo o quê? Ela se casa com outra pessoa. E tanto ela como a outra pessoa acaba se prostituindo, estando em prostituição ou adultério. Então é mais ou menos isso o sentido da prostituição. Só que em muitos lugares que tem, posso colocar igrejas, templos, pessoas, isso está em todo lugar, corrupção tem em todo lugar, isso tem em todo lugar, mas em alguns lugares, falo de algum lugar, não são todos, mas tem uma certa quantidade de lugar que acontece isso. As pessoas, os líderes, assim, se colocam essa situação como uma normalidade. Tipo assim, eu tenho minha esposa e ela não fez nada para atingir a lei de Deus. Que, por exemplo, a única coisa é a traição e morte. Que pode ter um divórcio. Pode ter, não é que deve, mas que pode acontecer. Não é que é para acontecer, mas que pode. Se a pessoa não aceitar, não quero viver mais essa pessoa me traiu meu respeito, então adulterou contra mim, então estou fora. Você pode casar de novo, que está normal. Mas
lógico, pedindo direção para Deus e deixando Deus te orientar. Só que se não acontecer uma dessas duas coisas, o que acontece? Ah, mas eu vou largar ela porque ela é chata, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é aquilo outro. Não, você não pode. Então, se você largar sobre qualquer uma dessas circunstâncias, você está cometendo o adultério ou a prostituição. E isso faz parte da prostituição. Então, seria uma doutrina, uma direção que esses lugares dão que é errado, a sinagoga de Satanás. Outro ponto, idolatria. Idolatrar coisas que não pode ser idolatrado. Qual é a única pessoa ou ser ou situação que deve ser idolatrado? Jesus. É o único. Jesus é o único que tem que ser idolatrado independente de qualquer coisa. Não tem que ser eu, não tem que ser o fulano, não tem que ser cicrano, não tem que ser objeto, não tem que ser nada. É só Jesus. E o Senhor nosso Deus Jeová. Então, Jesus, ele sim é digno de respeito. E nosso Pai, também celestial Deus, nosso Pai Deus, também é digno de respeito. É os únicos. Amar ele, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse sim, 2 dignos de adoração, o outro digno de estar. Porque o Pai e Filho gera o Espírito Santo que veio sobre nós e sela os 3 poderosos maiores sentidos da vida em nossas vidas espiritual. Então, o que acontece? Eles colocam sobre vocês situações que você vai começar a deixar de adorar a Deus e começar a adorar outros tipos de coisa. Daí pergunto, mas como que essas pessoas vai conseguir colocar numa ovelha perdida que já foi achada, ou uma pessoa que está procurando se achar, que é sã, que é esperta, que é direcionada, que fala, pô, como eu não vou deixar de adorar a Deus? Sabe um pouco da palavra, ou sabe bem da palavra, como que ela vai tentar enganar uma pessoa que sabe? Vamos colocar uma situação. Eu vou colocar uma situação, um objeto. Vou fazer uma folhinha aqui dessa. Isso daqui é uma folha em branco, certo, gente? É uma folha em branco. Vamos supor que eu levante hoje um propósito de 7 dias com essa folha. Eu falo para você assim, eu vou estar 7 dias em oração com meus joelhos em cima dessa folha no monte. E por onde essa folha, e depois quando tu terminar, por onde essa folha passar, em você, essa folha vai curar. Vai fazer milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Daí o pastor eu começo a fazer esse propósito e vai, e ora, e busca, e gravo, e oriento, e mostro para as pessoas que realmente estou fazendo esse fato. E quando chega no fim dessa campanha, ou eu mesmo entrego, inicialmente é entregado. Eu mesmo falo assim, ó, a folha está aqui, gente, retire sua folha para conquistar o seu milagre. Aí a pessoa vai no intuito de falar, peraí, eu vou pegar a minha folha, a folha do milagre. Entendeu? Daí ele vai lá, pega a folha do milagre, retira e vai atrás do seu milagre, atrás da sua cura. E a pessoa pede com fé aquilo, vamos supor que ela tem um problema de coração. Ela pede com fé, coloca dentro do coração, perto do coração, e em nome do Senhor Jesus seja curado. Mas só, a folha me curou. Entendeu? Ou se não, coloca a folha, faz uma oração e repreende o mal. Pronto. Ela estimulou a fé dela? Estimulou. Mas só que ela estimulou de uma forma errada. Aconteceu de ser curada, amém, glória a Deus, usou o nome do Senhor Jesus. Mas ela foi na intenção que a folha pudesse fazer alguma coisa por ela. E realmente não pode. O Senhor Jesus não falou, quando ele falou assim, aí vocês quando pedides em nome da folha, ou tendo fé na folha, ou tendo fé que a folha ia curar. Então, eu estou falando um sentido para que você entenda todos. E dessa forma, você sem perceber, ama a Deus, adora o Senhor Jesus, mas se transfere a glória dele para isso aqui, ó, para essa folha. Transferindo a glória dele para essa folha, você acaba fazendo o quê? Deixando de adorar a Deus para adorar o objeto, ou o homem, ou o que for. Vamos citar outro ponto?
Isso é o ponto do objeto. Pode ser com água, pode ser com isso, pode ser com um monte de coisa. O ponto do objeto. Agora vamos seguir para o ponto do homem. Vamos supor, eu coloco a mim, porque eu não gosto de colocar ninguém. Eu sou seu pastor, e eu chego em você e falo, eu vou te dar uma bênção. Essa é a primeira ponto. Eu vou te dar uma bênção e você vai ser curado. E eu vou lá, intermédio disso, oro com você, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Só que eu falei que ia te dar uma bênção. Eu falei que ia fazer um milagre na sua vida. E esse eu fica em você. A forma que eu falei foi muito errada, eu te ensinei da maneira errada. Porque eu fiz você crer que eu posso fazer alguma coisa por você, e não posso. O único nome que pode fazer qualquer coisa, acima de todos os nomes, é Jesus. É o nome do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que pode fazer, é Deus que pode fazer, e só. Não tem outro. Então, aconteceu um milagre na sua vida, porque eu clamei o nome do Senhor Jesus, mas na sua cabeça fica o pastor, graças ao pastor que me curou. Graças ao pastor. E assim vai. A próxima vez que você tiver a oportunidade de ter um algo, você vai fazer o quê? Você vai recorrer só até esse pastor. Porque se a cura veio de Jesus, não é necessário você ter um pastor exatamente para que possa te curar. Qualquer um pode Jesus usar. Até mesmo um burro que nem usou da parte de Balaão já fala sobre isso. Então, realmente, você é simplesmente só pedir para Jesus. Que Jesus faz. Mas não, você vai lá no pastor Edmilson que me deu a cura, eu vou nele. Eu vou nele. Daí faz aquela enxame de pessoas atrás de um homem só, pedindo um milagre. Como muitas situações a gente vê. Qualquer um pastor pode curar daquela igreja. Qualquer um, porque ter em nome do Senhor Jesus é que cura. Pastor não, né? O pastor não pode curar ninguém. Mas o nome do Senhor Jesus pode curar através de qualquer pastor. Mas a pessoa quer especificamente naquele. Porque é aquele que curou ela um dia que falou isso de tal palavras. Esse é o ponto de transferir a adoração para outras coisas e tirar de Jesus. Outro modo, entendeu? Vamos agora por sacrificar. O Senhor Jesus, a gente sabe que vive no mundo espiritual. Só que muitas situações nos orientam, as pessoas, alvos, pastores, obreiros, igrejas, não sei. Muitas situações nos orientam a sacrificar dinheiro. Sacrifício de dinheiro, sacrifício de bens, sacrifício de casa, sacrifício de todas essas coisas. E o que devemos fazer? Acreditar? É certo? Claro que estimulando a nossa fé, a gente pode qualquer coisa. Até mesmo quando acontece desse tipo de coisa. Mas a verdadeira fé é estimulada em Cristo e só. Daí, peraí, Jesus Cristo não quer que a gente sacrifique? Sim. Mas o maior sacrifício que a gente tem, sabe quem é? Somos nós. Muitos dão de tudo para as casas do Senhor. Às vezes dá metade do seu salário, casas e tudo, só que a vida dele mesmo não dá, não doa. Tira um momento com Jesus, tira um momento para falar da palavra, se dedica a falar de Jesus, lê a palavra, é orientado. Já sei. Vai falar para as pessoas do amor de Cristo, vai salvar almas, vai levar almas para o reino dos céus. Senhor Jesus, Deus fala assim, louco, hoje pedirão a sua fé, para que toda essa riqueza? Para que todo esse dinheiro? Você acha que você vai fazer o que com todo esse dinheiro? Vai comprar uma vaga no reino dos céus? Você não compra Deus. Ninguém compra Deus. A gente sabe que a igreja tem necessidade para ser cumprida, e tanto que a gente fala aqui, o que o Senhor Jesus tocar em vossos corações, vocês acrescentam, a gente tem até uma caixinha para colocar o dinheiro, mas é que Jesus tocar. Se Jesus não tocou, fique em paz. Agora, eu chegar até você e falar assim, você tem fé que você vai ter uma Mercedes amanhã? Então dá seu gol hoje para Deus. Isso daí é uma troca de sacrifício. Você está deixando de sacrificar o seu corpo e viver na sua alma para sacrificar o seu carro, para sacrificar o seu objeto. Então a gente tem que acordar referente a essas situações, porque Jesus não quer o seu dinheiro. O
seu dinheiro não é nada para Deus. O seu dinheiro, ó, vai ficar tudo aqui na terra, onde a traça corrói e os ladrões consomem. Onde a traça consome e os ladrões corroem, roubam. Vão te roubarem, vão acabar. Esse dinheiro um dia vai perder, vai acabar. E aí, o que sobra da sua alma? Quando a sua vida acaba ali, que você morre, o que sobra para o reino dos céus? Agora me diz, será que vale a pena você colocar toda a sua fé e disposição e direção direcionada ao seu dinheiro? Quando fala os ladrões consomem, é mais ou menos assim que acontece. Eu chego em você e falo, eu estimulo muito da sua fé. Eu sou um pastor que estimula, você tem fé? Você tem fé em Deus? Você tem fé que Deus vai te curar? Então faz o propósito dele agora, o propósito, agora. De R$500, de 1.000, de 2.000, de 3.000. Eu falo dessa forma para você. É uma forma que vai ser difícil escapar, vai ser letal para você. Por quê? Porque você está querendo muito o seu objetivo. E você tem fé, mesmo que seja pouca. E aí você acredita, dá energia mais ainda essa sua fé. E você vai lá e dá até todo o dinheiro da sua conta para ser curado, para ser libertado, para que a pessoa faça da sua família ou o familiar seja curado, seja limpo, ou até mesmo recuperar a sua esposa, ou recuperar o seu espírito, sua tristeza que foi embora. Só que você está usando a sua fé de um jeito errado. Você está sacrificando da maneira errada. O sacrifício para Deus, o dinheiro, deixa eu te explicar. Deixa eu explicar mais ou menos como que é. Glória a Deus. Isso daqui, ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui se chama galofiade. Ó, essa forma. Isso daqui fica em todos, geralmente eles ficam, deixa eu tirar aqui da palavra de Deus, que eu não gosto de ser, eu gosto de colocar nada em cima da palavra de Deus, mesmo que esse objeto é assim, ele está lá, ele não fala, ele não vê, ele não ouve, ele está lá. Provavelmente toda a igreja tem um desse, tem que ter um desse, para realmente suprir as necessidades. Não tem jeito. Isso vem da gente. Não tem como a igreja se pagar um aluguel, não tem como a igreja se limpar sem os produtos, não tem como pagar uma luz, não tem como comprar um terreno, um local, sem ter esse dinheiro da oferta. Quem leva esse dinheiro da oferta? É você, é eu, somos todos nós. Nós trabalhamos. Deus, ele não vai, se ele quiser, ele pode. Mas ele não vai lá do reino dos céus jogar as moedas para encher isso aqui. Deus não vai descer aqui na terra e trabalhar. Ele tem servos para isso. Por isso que quando você é servo, você costuma servir. Então o que você deve fazer? Dar dízimo, dar isso, daquilo, dar dinheiro, dar isso? Coloca a sua oferta. Isso daqui é a melhor coisa para se fazer. É a oferta que você tem que colocar aqui. Esta oferta, qual seria o valor dessa oferta? O valor dessa oferta é o que Deus tocar e brandar no seu coração. Pode ser R$1, pode ser 1 milhão, pode ser nada. É o que Deus tocar no seu coração. Não é o pastor que tem que te orientar a dar o valor. E muito menos orientar você a fazer o que quer que seja. A única coisa que o pastor tem que falar é falar, ó, ali está a nossa caixinha para poder a ajuda da igreja que o Senhor cuida. Só. Ele só falar, ali está a caixinha. Quem quiser, quem Deus brandar no coração e tocar, está ali, faz a sua oferta. E não precisa falar para ninguém o valor de quanto. E nem o quanto que você colocou. E nem nada. O que a mão direita dá, a esquerda não tem que ver. Colocou sua oferta ali com o que Deus colocou no seu coração, independente do que seja. Ninguém vai ficar olhando como você vai fazer. Você vai, coloca e põe. Colocou sua oferta, amém, glória a Deus, acabou. Agora, essa é a maneira certa de fazer.
A maneira errada de fazer é quando eu oriento você por um valor. Você é de Deus? Ou a casa de Deus está precisando de 15 mil reais. 15 mil reais. Você tem fé em dar esses 15 mil reais para a casa de Deus? Eu estou estimulando. Ou estou te colocando na parede, chamado pelo seu dinheiro. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nada aqui. Se Ele quiser, Ele acaba o mundo num piscar de dedo. Ó, de óleo. Mas assim acabou. Então, o porquê que Ele vai ter a obrigação de se humilhar para ter esse alvo? Se tudo é dele. Ele pode simplesmente tirar o fôlego de vida que Ele te emprestou. Você só está de pé aí porque você tem um fôlego de vida. E esse fôlego de vida foi Deus que colocou em você. Às vezes a pessoa tem tudo, mas o fôlego de vida é a coisa que ela tem mais importante no mundo. Porque tirado, a pessoa morre. E se Deus fazer isso? Será que um realzinho, 10, 20, 100, o seu salário todo vai justificar isso? Será que se você ajuntar esses valores aí e colocar escondido, será que realmente você vai conseguir comprar o seu fôlego de vida, se Deus tem o poder de dar e tirar, de matar e de deixar você vivo? Agora, quando Ele tocar no seu coração, brandar no seu coração, para que você ajude a obra dele, aí você tem que ajudar. Ele sabe condições suas e sabe de todas as coisas. Isso é o ponto mais fundamental. Ele sabe quando você pode ajudar e quando você não pode. E Ele só branda no seu coração que você realmente não vai ser pesado para você. O fardo de Deus é leve. Pesado quem faz é o homem. Então, essa é a forma. E a outra forma. Então, quando você faz um sacrifício de dinheiro para algum objetivo, você está deixando de tirar a fé de Deus, colocar no dinheiro ou no objetivo, ou achar que você vai comprar a sua bênção. Mas não é bem assim que funciona. Então, são os 3 detalhes que eu pude dar aqui, que o Senhor Jesus, intermédio de mim, veio lhes dar aqui diante da palavra. No 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao qual eu aborreço. Arrependei-te, pois quando não em breve vier a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. Por isso que essa palavra fere. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao quem guarda o ministério do Senhor, que a palavra certinha como ela é, ao qual vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que receber. Quando você recebe um novo nome, é mais ou menos como Jacó. Jacó, ele recebeu o nome de Israel, e o nome vitorioso dele que deu todas as vitórias a esse homem. Todos nós temos uma pedra branca com um nome. Uma pedra branca com um nome. Assim como todos aqueles que eram da tribo de Israel. E essa pedra que é colocada em vossos peitos te identifica se você é filho de Deus ou não. Quem é que sabe o nome que vai estar escrito naquela pedra? Sabe quem? Só você, quando você ganhar. Então, se posiciona, se coloca, seja direcionado para o Senhor e deixa de perder tempo no mundo. Deixa de perder tempo para o povo. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor vem acrescentar em vossos corações, em meu também, e eu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã tem o culto online às 16. Quem quiser comparecer, vou jogar na Pedrosa dos Santos, número 4, compartimento B. Venha. Jardim Xangri-Lá, próximo à Escola Carlos Borba. Venha, participe, seja direcionado por Deus e venha
Se receber o Espírito Santo de Deus é a salvação. Fundamental. E as demais coisas serão acrescentadas. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem jamais esquecer que está próximo no reino dos céus. Amém, povo de Deus? Fica na paz.